Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12. Amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos, se você viu bem o que Ele mostrou para mim, para você, meus irmãos, porque se você viu bem o que Ele mostrou para mim, para você, meus irmãos, que você se prepare para viver, meus irmãos, porque Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos, e Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Quando Deus, Ele mostra algo para mim, para você, meus irmãos, quando Deus fala comigo, com você, meus irmãos, porque Ele vai cumprir na minha, na tua vida, meus irmãos. Então, que você se prepare para viver a promessa de Deus na minha, na tua vida. Porque o que Ele falou para mim, para você, Ele vai cumprir. O que Ele mostrou para mim, para você, Ele vai cumprir, meus irmãos. E aí você vamos viver, meus irmãos, o que Deus prometeu na minha, na tua vida. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos. Que nessa manhã você só descanse no Senhor. Porque o que Ele prometeu na minha, na tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Que você só descanse, meus irmãos. Que você se aquiete. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, ninguém pode tomar, meus irmãos. A minha e tua bênção, meus irmãos, Deus vai entregar, meus irmãos, porque chegou o tempo de você viver as promessas de Deus na tua vida. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar esperando pela promessa, sim, mas vai ter um tempo que você vamos viver a promessa. E chegou o tempo de você viver a promessa de Deus na tua vida. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. E o meu teu tempo, e chegou o meu teu tempo, meus irmãos, de viver a promessa de Deus na tua vida. Porque você já esperou, meus irmãos. E você teve paciência de esperar. E é por isso que nessa manhã, meus irmãos, Deus, Ele vai cumprir com a palavra dele na minha, tua vida. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de você viver a promessa dele na minha, tua vida. Porque você esperou, porque você foi paciente, porque você buscou, porque você não desistiu, meus irmãos. E é por isso que nessa manhã, meus irmãos, Deus, Ele vai entregar a minha e tua bênção. E aí você vamos viver a promessa dele na minha e na sua vida. Nós vamos viver, meus irmãos, a promessa dele nas nossas vidas. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele vela pela sua palavra. Amém, meus irmãos? E que você só se prepare, meus irmãos, para viver o que Deus prometeu na minha, na tua vida. Porque chegou o tempo, meus irmãos. Chegou o tempo, meus irmãos. De você viver o que Deus prometeu na nossa vida, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que você vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque amanhã é outro dia. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. E Deus é Deus de surpreender a mim e a você. Deus é Deus de surpresa, meus irmãos. Então que você só descanse no Senhor, se prepare para viver aquilo que Deus prometeu na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque chegou o tempo de você viver, meus irmãos. Chegou o tempo de você se alegrar. Porque a minha e tua promessa, meus irmãos, vai se cumprir. Porque chegou o tempo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos um ótimo dia.